Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, e hoje nós estamos trazendo aqui para o acerto de contas uma situação desequilibrada do judiciário do nosso país. Hoje nós vamos fazer único e exclusivamente um programa para tratar sobre a constitucionalidade do STF. Então fiquem ligados, todos que estão aqui, boa noite aos meus pares, são advogados, enfim, são pessoas altamente instruídas para o debate. Assunto muito sério, um assunto que nós estamos à beira de um colapso que pode mudar o país. A coisa pode piorar e muito. Nós temos um grande advogado criminalista, que é o Jeffrey Chicchini, que vai ficar na história da advocacia brasileira, que foi o primeiro a descobrir as falcatruas do STF. Então fiquem atentos. Meus pares, boa noite Rebouças, Tágira, Coronel Ezequiel, Mota, meu amigo Jader e Valber. Vamos começar então? Rebouças, como você está vendo essa situação dentro do STF? Boa noite, Marcieri, boa noite aos nobres colegas, boa noite ao telespectador. Na verdade, Marcieri, não é de hoje que começou a haver julgamentos no STF divergentes com a lei e com a Constituição. Eu vou trazer um tema aqui que as pessoas podem dizer não tem nada a ver, mas tem tudo a ver porque nós estamos tratando aqui não de política. Eu, pelo menos, não vou tratar de política nem de ideologia política. Eu vou tratar da questão da legalidade da Constituição Federal. Nós temos, o cidadão tem uma garantia, que é a lei e a Constituição, frente ao Estado. E ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo na virtude de lei, isso voga para o cidadão, e o agente público, ao contrário disso, ele só pode agir dentro do estrito limite da lei. Nós tivemos um julgamento de uma questão há alguns anos sobre a possibilidade de haver ou não casamento entre pessoas do mesmo sexo. E as pessoas deixam o acaloramento das ideologias de questões comportamentais sobrepujarem a Constituição e a lei. Esse debate, quando chegou lá na Europa, em alguns países da Europa chegou esse debate com a mesma finalidade, que o judiciário determinasse, por meio de um entendimento, que poderia haver união de pessoas do mesmo sexo. O que foi que as Cortes Supremas da Europa fizeram, de vários países, Itália, França? Não é aqui, é no parlamento. Vamos para o Congresso. É lá que se vota a lei. É lá que se traz modificação na legislação civil de um país referente à família. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a Suprema Corte usa um negócio chamado direitos humanos, princípio da equidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, equilatando direitos humanos com todos os outros direitos, e aí diz que pronto, não pode, ou seja, legislou. Ali começou a legislação feita por parte do STF, autorizando, contrário à Constituição, artigo 226, em seu parágrafo que diz que a união estável é entre homem e mulher, bem como o casamento civil, e a lei, Código Civil, que diz a mesma coisa. Como é que eu pego uma Constituição, a lei moral do país diz uma coisa, em consonância está a lei ordinária, o Código Civil, dizendo a mesma coisa, e vem uma corte que interpreta a lei e diz uma coisa totalmente diferente. Ela não está interpretando a lei, ela está legislando. Então tudo começou aí, para não me estender mais agora, tudo começou aí, e isso é ruim para quem se achou beneficiado. Sabe por quê? Entendimento é hoje e não é amanhã. Porque a Constituição não mudou nem a lei, mas amanhã o entendimento pode mudar. Você continua, Fábio. Bem, infelizmente, para mim, a leitura dessa luz que o Rebouças traz, eu não vejo ela como produtiva.
É interessante eu ressaltar que eu não sou advogado, que a minha leitura é de leigo, e nessa leitura, uma coisa que eu venho trazendo muito nos meus debates é que as leis não são preparadas pelos juízes, não são feitas pelos advogados, elas são feitas no legislativo. E essas brechas, como em outro momento nós já discutimos, elas são deixadas intencionalmente para favorecer alguns. E sim, é função do juiz, me corrija os advogados se eu estiver errado, interpretar essas leis. E no ato de interpretar essas leis, fazer com que elas sejam aplicadas. Pelo que eu vi, há uma justificativa dentro da interpretação dessa lei. E eu entendo que nesse caso específico, o que foi feito foi encontrar na lei essa saída. Qual o caso? Do casamento gay. Bom, boa noite a todos, boa noite a você que está em casa. São debates intensos realmente e necessários para que a sociedade possa aí tomar pé e conhecimento do que acontece na justiça. Eu sou jornalista, gestor tecnólogo em marketing e trabalhei durante 15 anos, por exemplo, num dos parlamentos mais transparentes e produtivos do Brasil, que é a Câmara Municipal de Fortaleza, onde ali nós produzimos muita coisa, muita legislação, muitas ações, muitas políticas públicas e também questões comportamentais, porque todo parlamento funciona assim, nesse processo, né? Eu entendo que esses choques entre as câmaras legislativas, a Câmara Federal, o Senado Federal e o Judiciário, muito se dá pela ausência e pela inoperância dos parlamentos. Leis ali começam a se tramitar, projetos de lei de diversos setores começam ali a tramitar. O primeiro momento é a avaliação jurídica e constitucional das peças legislativas. Se ali, naquele primeiro momento, naquela Comissão de Constituição e Justiça, os técnicos observarem alguma situação que vá ferir a Constituição, ali mesmo ele para a tramitação, né? Pelo menos foi isso que eu aprendi durante esse processo, esse período na Câmara Municipal e ainda na União dos Vereadores e Câmaras do Ceará. Falta esse equilíbrio entre os poderes, falta bom senso por parte dos parlamentares que devem, antes de apresentar seus projetos de lei, estudar mais a fundo as questões e a partir do momento que exista esse equilíbrio, esse bom senso entre os poderes, aí a gente pode pensar em uma justiça menos ofensiva e menos atribulada. Boa noite a todos. Marcelo, muito obrigado pelo convite de vir aqui. E eu sou advogado. Mas, Marcelo, a partir de hoje eu acho que eu não vou ser mais advogado. Peço desculpas, quebrei um ovo no seu programa. Quebrou os ovos. Eu peço desculpas porque é o seguinte, eu preciso voltar para a faculdade de Direito, porque eu não sei mais nada. Nós aprendemos, Rebouças, que nós temos um tripé dentro da justiça. Nós temos o Ministério Público, o órgão de acusação, aquele que acusa. Nós temos a defesa técnica, o advogado, aquele que faz a defesa. E nós temos um juiz, que ele tem que estar pautado de imparcialidade, onde ele vai julgar. Mas o STF agora ele tem as três funções. O STF agora ele é uma fusão. Assistimos agora recentemente polêmico audiências do STF, onde o juiz estava ali inquirindo, estava presidindo a audiência e estava caçando a palavra do advogado. No caso do doutor Jeff Chiquini. Perfeito. E ele rebateu a altura na audiência que teve. Rebateu a altura. Mas mesmo assim, ele deixou consignado, eu assisti o julgamento, que o senhor está tirando a minha palavra e o senhor Alexandre de Moraes disse, estou caçando a tua palavra. Olha a ponto que nós chegamos. Vamos recorrer a quem? A quem? A quem? Porque veja bem, nós temos aqui o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau de jurisdição. Nós já estamos a falar com o último grau.
E aí nós temos as questões que os países eles têm que ter a sua lei interna, a sua lei própria, os outros países não podem intervir. E onde é que nós vamos parar, coronel? Eu faço essa pergunta para o senhor, um homem experiente. O que vai acontecer com o nosso país? Bom, uma boa noite a todos, né? Agradecer ao Dr. Carlos Massieri pelo convite de estar aqui na presença de grandes advogados, Dr. Mota, Dr. Jader, Dr. Rebouças, para mim, e contando com os nossos colegas também, que para mim é uma alegria e aqui é um grande aprendizado. É preocupante, Dr. Jader, realmente a situação em que nos encontramos, esse tema é bastante relevante. Acredito até que neste programa o tempo será curto para tratarmos a matéria, né? Preocupante na questão do STF, e o advogado ele tem que ser bastante diligente para que na hora ali que ocorra realmente um ato ali que possa anular, né, o advogado tem que estar bem diligente, bem embasado, né? Mas situações como o nobre colega já citou, e agora recente também, inclusive o militar lá do Exército, ele não está mais permitido que o militar vá prestar o depoimento fardado. Isso é algo que já está contra a legislação vigente. E o que é que tem a ver? Me ajuda aí, Mota. Massieri, na verdade, existe algo que aconteceu no Supremo Tribunal Federal e que também aconteceu com a nossa ordem, que é a Ordem dos Advogados. Microfone mais perto. E também com o que aconteceu com a Ordem dos Advogados, que é a entrada da política. Nós podemos até não querer falar de ideologia, mas a ideologia entrou no Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje o grande maestro, né? o grande indutor da ideologia e da política dentro do Supremo Tribunal Federal é o imperador Alexandre de Moraes. Ele não é mais ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o imperador do judiciário no Brasil. É ele que está dando o tom de como é que o tambor deve bater. E aquilo que ele está fazendo dentro do STF está repercutindo danosamente aqui nas varas dos rincões do Brasil. Os magistrados estão começando a achar que podem fazer lei. Os magistrados estão começando a compreender que eles estão acima da lei. Então, assim, algo precisa ser feito. Não vejo a menor possibilidade da OAB fazer, que deveria ser a instituição que se posicionasse firme contra os abusos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal, mas não fazem. Então, eu queria lhe dar uma recomendação para os próximos programas, se você pudesse colocar o nome Constituição, STF e liberdade de expressão dentro daquele caixão, eu acho que é o local ideal de estar. Porque a nossa Constituição, a liberdade de expressão e o STF morreram. Só precisa que alguém sepulte. Verdade. Rebouças, me diga uma coisa, meu querido. Nós tivemos uma situação recente, bem recente, onde o Alexandre de Moraes convoca uma reunião para deliberar sobre assuntos do Senado. Você está ciente disso? Eu vi na imprensa. Isso não confronta o judiciário? Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga esse tipo de atitudes quando diz para um advogado que está lá representando... E só mandou ele calar a boca porque ele levantou eu não sei se vocês têm conhecimento da audiência, só mandou ele calar a boca porque ele levantou as falcatruas que fizeram nos vídeos. O Supremo Tribunal Federal editou os vídeos. Isso está provado. E agora? Vamos recorrer a quem, Rebouças? Como é que é? Como você vê isso, essa situação? Mais uma vez, Marcelo, é como eu disse, não é necessário trazer ideologia para o debate. Sabe por quê? Porque a lei está sendo totalmente violada. O problema é quando o povo
Romoto, o cidadão, ele aceita a violação do direito de alguém que ele tem uma ideologia contrária, porque ele imagina que está beneficiando a ele. Nós vimos um exemplo aqui no começo. Quando eu falei desse tema, que o STF legislou, o Valber falou que viu sim onde fazer isso. Não tem, Valber. Você deixou a ideologia, você deixou a sua paixão falar por você. Mas tem um ditado que diz o seguinte: pau que dá em Chico dá em Francisco. Hoje, eu estou defendendo esse ponto de vista porque amanhã ele vai ser usado contra você, que hoje acha que está em seu benefício. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma audiência criminal, onde quem está presidindo a audiência não respeita o Código de Processo Penal, como é que eu vou ter garantia alguma dentro do processo? Vou dar um exemplo simples. O Código de Processo Penal, há muito tempo, aboliu o sistema presidencialista de audiências. Como é o sistema presidencialista? Marcelo é o juiz, o Valber é a testemunha, eu quero fazer uma pergunta ao Valber, aí digo: Excelência, por favor, pergunte à testemunha isso, onde ele estava ontem, 8 horas. Aí o Marcelo é o juiz, vai e refaz a pergunta: olha, Valber, onde é que você estava? Quer dizer, isso foi abolido pelo Código de Processo Penal faz tempo. O código diz literalmente que o advogado fará a pergunta diretamente à parte, diretamente à testemunha, até porque você tem como pegar até a testemunha ou a parte no contrapé da mentira, porque não dá tempo de ele raciocinar na resposta nesse percurso todo. Então, quando você tem um presidente de uma audiência que faz algo primitivo, como voltar o sistema presidencialista de audiência criminal em detrimento do que determina a lei, você já pode estar certo que o processo está todo viciado. E aí você tem ali uma reunião, Marcelo, a sua pergunta, Marcelo, foi sobre uma reunião feita por um ministro da Suprema Corte sobre questões do Senado, é isso? Isso torna o julgador totalmente suspeito para o julgamento. Ele não pode, olha, eu sou do tempo, comecei a advogar no tempo, que um juiz, se falasse de alguma causa em uma entrevista, uma coisa, foi aquela situação ele era declarado suspeito por julgamento e era nomeado outro juiz. Foi aquela situação do IOF, né? Juiz fala nos autos. Quer dizer, foi aquela situação do IOF. Deixa eu reunir sabe aqui. Só para aproveitar isso aí que o João Moto falou, sabe quem foi o ministro do STF que logo que assumiu falou isso aí? Juiz fala nos autos? Foi o Nunes Marques. Quando o Bolsonaro indicou o Nunes Marques e foram fazer uma entrevista com ele, ele disse: juiz fala nos autos, não é dando entrevista. É tanto que você não vê o Nunes Marques dando entrevista por aí, se metendo em assuntos políticos, porque ele é um juiz que veio de um tribunal já, de carreira, então ele tem essa consciência que juiz fala nos autos. Até porque se o juiz falar fora dos autos sobre um caso que está sob julgamento, ele se torna automaticamente suspeito para julgar aquela causa. Valber. Nós realmente vivemos alguns cenários que eles são bem questionáveis e sim, eu concordo que a função do juiz não é ser showman como o Moro foi, como muitos juízes estão sendo. A função do juiz vai muito além e quando ele se expõe de determinadas formas, ele também está se tornando suspeito. Eu acredito que algumas coisas na lei, na justiça, na Constituição, elas precisam serem repensadas. E, sobretudo, eu não acredito numa Câmara Legislativa que ela tenha políticos como juízes, como policiais, como pastores, porque se tornam tendenciosos. E isso, sim, como promotores também. Isso, sim, eu vejo como prejudicar o que está sendo elaborado. Mas o Congresso é diferente do Judiciário, aí tem representatividade. Obrigatoriamente eu tenho que ter congressistas, pastores, padres, espírita, umbandista, eu tenho que ter o representante LGBT, eu tenho que ter... Estado não deveria ser a laico. representatividade da população é O diferente. Estado não deveria ser laico. É diferente. E o que é o Estado laico? Não, mas o Estado laico é que não proíbe. Veja bem. O Estado laico não é o que proíbe, é o que permite todos. Todas as religiões. Vamos pela ordem, senão vira de discussão. Os parlamentos, Valber, eles representam a democracia e as representatividades. Lá pode. Deve. Todo poder emana do povo. O pastor, o padre, um bandista e tal. O LGBT. Desde que seja eleito. Agora, o que isso não pode é migrar para o judiciário. O judiciário é a letra fria da lei. Lá é o local para se julgar, não é, João Mota? Essas questões. Era.
a imparcialidade, É tão bonzinho. os códigos todos, né? Penal, civil, todos eles estão atropelados. O que nos desespera é o atropelamento das coisas, é o rumo que... A forma que está se tomando. A forma que está se tomando é uma insegurança. E isso interfere, Marcelo, a gente que discute muito economia, a gente bate papo sobre economia, isso interfere diretamente no desenvolvimento, na geração de emprego e renda, porque causa insegurança aquele que Falta de segurança jurídica. Segurança jurídica. Esse é o grande medo da sociedade. E para nós, operadores do direito, é uma preocupação. Por quê? O que acontece? O STF, o Supremo Tribunal Federal, ele tem como um princípio ser o guardião da Constituição Federal. A Constituição Federal, na pirâmide de Kelsen, ela está no máximo, na torre máxima da pirâmide de Kelsen. Então, veja bem, a partir do momento que ministros do Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do país, começa a dar decisões dessa maneira, ela abre o que chama-se de precedentes. E aí, como Rebouças, nós vamos refutarmos nas nossas peças precedentes dessa natureza, negativas para a advocacia, para o povo, para o direito brasileiro. E isso preocupa bastante. O doutor Jader e o doutor Rebouças foram pronunciamentos bem interessantes com relação ao STJ. Eu vi num dessas inquirições a questão do silêncio seletivo. O acusado só responde a quem realmente interessa ele responder. Ele vai responder perguntas ali da defesa, né? E o juiz, ele tem que respeitar esse direito, que é um direito constitucional. Não pode consignar as perguntas, né? E não pode consignar. E a gente viu e está vendo isso, o STF. Avalie só, nós que estamos aqui advogando a nível de primeira instância, o juiz, o temor é que esse tipo de situação seja replicado, né? Seja replicado. Então, essa é a questão que a gente tem que realmente ser bem enfático, né? O advogado ele tem que ser diligente, atuante e ir para cima. Dizia, pelo menos, o grande Sobral Pinto, que a advocacia não é profissão para covardes. O homem que não tinha preço. É o homem que não tinha preço. Entretanto, não era profissão para covardes na época em que se respeitava a advocacia. Hoje que um ministro pode mandar um advogado se calar... Calar a boca. Calar a boca. Processar um advogado porque exerceu a advocacia. Processar um advogado, isso deixou um pouco complicada a situação. Mas você acha que isso vai para frente, Mota? A pergunta é, a quem recorrer ao Trump? Vamos recorrer ao Trump. Ao Senado, né? Que seria o superior. Totalmente omisso. Deixa eu explicar uma coisa, Márcio. Assim, eu não gosto muito. Eu morro de medo de pergunta. Porque eu respondo. E eu gosto, por isso que eu provoquei. E quando eu respondo mal. Sabe? Eu respondo mal. Ou bem, né? Não, eu respondo mal. Menino mal. Eu vou olhar para cá e dizer, olha, o Senado Federal se transformou num antro de prostituição. É um bocado de pilantra. Tá? Assim, bem simples. É um bocado de pilantra que não tem moral, que estão todos lá com o rabo preso junto ao STF, todos com processo por corrupção, por lavagem de dinheiro, raríssimas as exceções. Então, Marcelo, eles não vão fazer nada. Ei, João Balta, um bocado de ex-governador preso. Absolutamente nada. É um bocado de ex-governador, tudo pendurado pela justiça. Não farão nada. Agora, veja só. O amigo olha e diz assim, e é um argumento que todo mundo usa. Todo mundo gosta de dar o Moro como exemplo. Mas ninguém lembra que o Moro julgou o Lula e condenou o Lula a 9 anos e 9 meses de cadeia. Houve um recurso para o tribunal. TRF. O Tribunal Federal ampliou essa pena, confirmou a condenação e ampliou a pena. Porque disse que foi para 12 anos. Para 12 anos. Houve o recurso ao STJ, que baixou a pena para a pena inicial, lá do Moro, e manteve a pena.
E o STF várias vezes recebeu pedido de habeas corpus, vários outros pedidos, e negou. Então, assim, o Lula teve acesso ao devido processo legal. Com as 3 instâncias garantidas. Nas 3 instâncias Na verdade, garantidas. 4, né? Eu lhe pergunto, na verdade, 4. Eu lhe pergunto, as pessoas do povo, que não têm prerrogativa, não tem foro de prerrogativa, que foram condenados, uma mulher que pichou 14 anos, ela recorre a quem? Não teve o princípio do duplo grau de jurisdição. A quem é que ela recorre? Princípio legal, aquela não senhora teve. que era cabeleireira, uma cidadã do povo, ela vai recorrer a quem? A quem é que ela vai recorrer? Não tem. Se o Bolsonaro amanhã for condenado à prisão, amanhã de manhã, ele recorre a quem? Isso é grave. Ele terá, Maciel, ele terá o mesmo benefício do Lula de pegar o recurso e levar para o tribunal, para o pleno do tribunal julgá-lo. Se for ampliada a pena dele, ele terá o direito de ir para os ministros do STJ para avaliar a situação dele. Daí sobra quem? E só para complementar, Sobra o Trump. já que você deu aí um caminho todinho, Para Plutão. juntamente com o Fábio, que você deu como é que foi o processo do Lula, só para fechar com chave de ouro, dar o desfecho para o nosso telespectador, porque tem muita gente que ainda pensa até hoje, Marcelo, que o Lula foi absolvido. Tem muita gente. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi tudo, chegou até o STF várias vezes, estava tudo direito, tudo normal, tudo certo, condenação ok. O STJ só diminuiu a pena de 12 para 9 novamente, como foi narrado aqui. E, de repente, surgiu um negócio chamado embargo. O embargo é para aclarar a decisão. O embargo ele é para tirar uma omissão, uma contradição da decisão. Não para modificar uma decisão ao ponto de anular um processo, jamais. Nunca nem tinha ouvido falar nisso na minha vida. Aí no embargo, no STF, decidiram que aquele processo do Lula não era para ter tramitado lá na vara do Moro por uma questão de incompetência material, incompetência local, pelo local. Só que a incompetência pelo local, ela é convalidada se ela não for arguída na primeira oportunidade. Então estava convalidado. Já estava superado. E aí o que estava superado, então o que aconteceu? Anularam o processo, só para o telespectador entender, anularam o processo até o início para ele reiniciar. Só que foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado. Então, não foi absolvido. Ele apenas teve um processo anulado por incompetência não do Sérgio Moro, por incompetência do local, porque deveria ter sido no outro CEP, no outro local, e aí não dava mais. Por quê? Porque foi alcançado pela prescrição. E as irregularidades que houve nesse julgamento do Moro, algumas irregularidades encontradas, inclusive uso inapropriado dos dinheiros apreendidos. Mas tem questão do tempo. Eu vou dizer qual foi a irregularidade do Moro, e que eu era contra na época, e amigos meus, que eu tenho amigos que são de esquerda. Tenho. Não vou acabar com a amizade minha com uma pessoa que me é amigo, porque ele tem uma ideia diferente da minha. Eu não sou assim. Eu até coloquei isso na minha mídia social. Ligaram para mim, na época da Lava Jato, Rebouças, grava um vídeo aí falando desse negócio do Moro aí, porque tu é direito, o povo vai saber que tu não tá mentindo. Sabe o que é que o Moro fez? Ele desrespeitou o prerrogativo dos advogados. Ele pegava uma mídia, como agora foi feito no STF, pegava uma quantidade de páginas enormes, não sei quantos tera de prova, e liberar para o advogado 2 dias antes da audiência, 24 horas da audiência. Rebouças, eu preciso ir para o intervalo. Voltamos já com esse assunto muito interessante. Fique ligado. Que lá, sei que lá,